E poderia ser a cada 3 anos, 4 anos, que aí o incremento para cada um é pequenininho. Quando a gente enrijeceu, através da constitucionalização de parâmetros que são técnicos, a gente tornou o problema de solução só aos saltos. Então, fica 20 anos, 30 anos de um jeito, aí, para corrigir, tem que dar um pulo. O pior é que nós já inventamos um mecanismo que ajusta, de certa forma, e aí a gente praticamente jogou ele no lixo, que era o fator previdenciário. Todo ano mudava, o IBGE acabou, muda um pouquinho, não é? Nos primeiros anos foi um salto maior, depois não, um pouquinho a mais. É muito mais suave, todo mundo entende isso e é palatável para cada um. Pois muito bem, senhores, vamos adiante. Vamos pegar o que foi o histórico do INSS de 88 para cá, o gasto. Olha que interessante, aqui no eixo X é ficar velho, à medida que anda para a direita fica velho, à medida que sobe é gasto, crescimento de gasto. Olha como é que foi a nossa historinha nesses últimos 20 e poucos anos. Ele vai andar sozinho. Ó. Essa é a evolução do nosso envelhecimento e do nosso aumento de gasto. Pois muito bem, senhores, saiu de uma percentagem de 6,52% de idosos para 11,7%, então houve 80% de aumento no envelhecimento. E no gasto, saiu de 3% para 11%, simplesmente 229% aumento do gasto. Ou seja, nós crescemos muito mais o gasto do que envelhecemos. Por quê? Por uma série de regras que tem no Brasil. Por exemplo, senhores, eu vou dar um número que é espantoso para mim. Hoje não, porque o último dado que eu tenho é 2015, ainda não saíram os relatórios de 2016. Mas, até o ano passado, um fenômeno interessante, e aí eu volto à deputada, à nobre deputada, que é o seguinte, hoje, 30% das mulheres que recebem pensão acumulam aposentadoria. Esse número, nas minhas projeções, vai passar para 80%. Antes não acontecia isso. Sabe por quê? Porque as mulheres não trabalhavam, então ela só recebia pensão. Então, toda mulher hoje jovem é uma candidata, nas regras atuais, a receber 2 benefícios. Por quê? Ela vai se aposentar e ela vai ficar viúva. Ou no caso não fica casada, fica tranquilo. Não, mesmo que não case nem fique casada, é fácil, é só aprovar união estável ou qualquer vínculo. Aliás, a senhora deve ter visto ontem que quer dizer, as mulheres estão pedindo muito união estável, e os homens também, todo mundo está pedindo, porque é um benefício. Olha, então, é interessante, porque esse número de 30%, em 88, era só 8% que acumulavam benefício. Hoje é 30%. Não, acumular benefícios, sim. De toda forma, vamos aos outros números. Isso é só o gasto decomposto no INSS, servidores públicos da União, de estados e municípios. É a receita, a despesa e o resultado. Bom, o resultado, em 2015, foi um déficit de uma necessidade de financiamento de 3,7% do PIB. Significa dizer que, se nós não tivéssemos um desequilíbrio no sistema, tanto do INSS quanto dos servidores públicos, o ano passado, em vez de déficit primário, a gente teria superávit primário. Então, eu costumo dizer que o nosso problema fiscal é eminentemente um problema previdenciário. É o desajuste das nossas regras previdenciárias. Ela impõe um gasto, uma pressão de gasto, que, combinada com a dinâmica demográfica do país, vai explodir o gasto. O orçamento da União vai ser uma enorme folha de pagamento para ativos e inativos, do setor privado e do setor público. Eu não acho bom, porque isso significa que nós estaremos transferindo renda dos mais pobres para os mais ricos. É um país que faz distribuição às avessas. Vamos adiante. Vamos ver uma coisa. Aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui, em 2016, a previsão é de 135 bilhões, que é 13 vezes a despesa que se faz com investimento em transporte. Mas isso não é nada. A aposentadoria por idade urbana é 7 vezes o programa Minha Casa Minha Vida. A aposentadoria por idade rural é 50 vezes a despesa com saneamento. Pergunto, quantos % dos domicílios têm saneamento?
que é um problema do século XIX. Então, a gente está gastando com aposentadoria rural e não está fazendo saneamento, ou não fazendo outras coisas. Pensão por morte. É só todo o gasto com saúde no Brasil. Vai ser ótimo. Nós temos preocupação com a saúde dos idosos, mas a gente não quer tirar acúmulo de benefícios de pensionistas, homens ou mulheres, tá? Porque acumulam também homens. Então, é uma escolha. A sociedade está diante de uma escolha. Bom, os regimes próprios, os servidores. Olha que maravilha. Em 88, virtualmente não havia déficit nos regimes próprios dos funcionários públicos da União, Estados e municípios. O fato é que foi crescendo bastante, e hoje o acumulado em 2015 é um déficit, uma necessidade de financiamento de 2,3% do PIB para financiar a aposentadoria dos servidores públicos. Eu digo isso, eu sou servidor público aposentado. É uma enorme transferência de renda para mim e para todos os servidores públicos aposentados. Muito bem, eu fiz uma continha com os dados oficiais de 2015, e olha que maravilha, em média, para cada aposentado ou pensionista, a sociedade transfere R$ 31.000 por ano para cada um deles, para cobrir o rombo. E para os servidores públicos da União, R$ 74 mil. Que maravilha! Que maravilha! Tá bom, eu errei na conta. Muito bem, é 74 mil de transferência. Eu pergunto para vocês, senhores, sem muita delonga, todos nós sabemos que o nosso sistema tributário é regressivo. Significa que, proporcionalmente, paga mais imposto quem é pobre. Nós todos sabemos que nenhum funcionário público do Brasil é miserável. Não existe essa interseção. Não existe. Muito bem. Nós todos sabemos que as pessoas estão pagando impostos para transferir renda para grupos dos segmentos médios e altos de renda da sociedade, via sistema tributário. Essa é uma forma perversa de tirar a renda dos mais pobres e jogar para os grupos mais favorecidos do país. É uma escolha que a gente vai ter que fazer. Eu acho difícil eu chegar para um desempregado dentre os 12 milhões, que é a nossa herança, e falar, amigão, sabe o feijão que você compra, você está desempregado, ou a lata de óleo, aquele imposto vai pagar para mim, amigão, eu que sou funcionário público. É isso. E você não vai ter investimento em saneamento, você não vai ter educação. É essa escolha que as pessoas vão ter que fazer. Tão simples quanto isso. O que nós queremos enquanto sociedade. Muito bem. O fato é que está aí o número. Enquanto a média do benefício previdenciário do INSS é R$ 1.000 por mês, dos servidores públicos, 10 mil. É só 10 para 1. Sempre me espantou, senhores deputados, que a Casa Legislativa fosse tão sensível aos apelos dos servidores públicos. Os meus colegas, às vezes, falam, Paulo, você é um traíra da classe, você é um funcionário público. Bom, não sou. Agora, bom, eu entendo que não sou, mas o fato é que há uma enorme transferência de renda, enorme conjunto de privilégios, tem que acabar. Muito bem. Então, é isso. Agora, como é que eu vou chegar para um desempregado e falar, amigão, traz aí que eu preciso viver. Né? 74 mil contos de transferência por ano para cada funcionário público aposentado ou pensionista. Me espanta, por exemplo, que 1/3 das pensões pagas aos servidores públicos, em média, varia de lugar para lugar, seja pago a filhas maiores. 1/3 das pensões, senhores. E me espanta que todo aumento dado ao servidor da ativa passe imediatamente para a pensão dessa moça, que aos 32 anos ou 34 anos não pode se casar, porque senão ela perde o direito ao benefício e recebe lá 8, 10, 15, 20 ou até 30 mil reais por mês. Desculpe, isso é um desincentivo a trabalhar e a produzir riqueza. É um incentivo à mentira, é um incentivo à preguiça. Pode ser que seja legal para o Brasil, pode ser. Eu não tenho tempo hoje, senão eu mostraria para vocês a tragédia que é isso. A tragédia porque nós estamos ficando para trás de todo mundo. Se eu mostrar para vocês, senhores, está em outra apresentação, que eu já me comprometi a mandar o nome do deputado, a nossa produtividade é
menor do que a média da produtividade da África. É essa a história do Brasil. Nós somos, tirando a Venezuela, o segundo país da América Latina com a menor produtividade. É isso. É mais antigo, mas também piorou. Mas, de toda forma, piorado. Mas, de toda forma, nós estamos criando uma amarra no Brasil que é condenar a ser velho, e isso já está contratado, mas todos nós sabemos, ser velho é ruim, ficar velho é ruim, ficar velho e pobre é horrível. É isso que vai acontecer conosco enquanto país. Nós temos que crescer muito. E muito. Senhores, em 1980, a produtividade do Brasil era igual à da Coreia. Hoje, a da Coreia é 3 vezes maior que a do Brasil. Em 1960, para quem tem idade, produto vagabundo era produto vindo do Japão. O Brasil tinha a mesma produtividade que a indústria japonesa. Hoje, a do Japão é 3 vezes e meia do Brasil. Todo o bônus demográfico que nós tivemos, já perdemos. E o que sobra, se a gente não fizer mudança, vai perder também. Então, essa é a parte trágica que está na outra apresentação. Bom, mas mesmo no setor público, é enorme diferença, senhores. Enquanto o funcionário do executivo, em média, os benefícios são de R$7.000, no legislativo, nobre casa legislativa, é R$26.000. E no judiciário, R$24.000. Então, a desigualdade de tudo quanto é lado, entre trabalhadores da iniciativa privada e do setor público, dentro do setor público, entre militares, civis, poder legislativo, judiciário. Eu posso colocar o MP também, que é enorme, também são benefícios cujo valor é enorme. Muito bem, vamos adiante. E por que nós gastamos demais? Porque os incentivos estão errados, as regras estão erradas, né? Então, as regras de elegibilidade ao benefício previdenciário estão equivocadas, a regra de fixação do valor do benefício e de cessação do benefício também está errado, e o fato de que nós acumulamos benefícios, muitos. Bem, vamos dar uma olhadinha a alguns países aqui. Olha só, senhores, aqui, desculpe, aqui tem 23, 24 países, eu tenho 180 países que eu acompanho regularmente, mas seria exaustivo e enfadonho eu trazer tudo. Aqui são a idade de aposentadoria para o usuário do país e se há igualdade de idade entre gêneros para se aposentar. Basicamente, 2/3 do país já tem igualdade de gênero para efeitos de aposentadoria. E o que é mais interessante, a aposentadoria, em média, do homem é de 64,9 e da mulher 64, mesmo com igualdade, porque permite, em alguns países, a aposentadoria antecipada em alguns anos, com deságio no valor do benefício. Muito bem. E como é que é no Brasil? Agora é que nós temos que discutir uma coisa que eu tenho enfrentado um debate muito árduo, porque no Brasil há 3 tipos de aposentadoria básicos, né? A aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição e por invalidez. Então, os 2 primeiros são chamados benefícios programados, porque ninguém se programa a ficar inválido. Não, aos 48 anos eu vou dar um tiro no meu joelho para ficar inválido. Ninguém se programa. Mas a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição são eventos, em princípio, programados. O que é interessante é o seguinte, eu vou pegar aquele que se aposenta por idade, urbano. Senhores, 90% dos trabalhadores são urbanos. A idade de aposentadoria do homem é 66, da mulher 62. Mas, por tempo de contribuição, para o homem é 55 e a mulher 52. Bem, veja só, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela representa 25% total de aposentadoria e mais de 45% dos gastos. Por quê? Porque são 2 tipos diferentes de trabalhadores que se aposentam para cada uma das aposentadorias. A aposentadoria por idade, ela é basicamente voltada para aquele trabalhador de baixa qualificação, aquele trabalhador que não consegue juntar 30 anos ou 35 anos de contribuição. Portanto, é o trabalhador mais sujeito ao desemprego, à informalidade. É aquele trabalhador que, quando entra em desemprego, ele tem maior tempo de permanência no desemprego. Diferentemente, aquele grupo que se aposenta por tempo de contribuição, que vai ser o meu caso, eu vou aposentar. Professor, 32 anos já, vou aposentar por tempo de contribuição. Muito bem. Então, dá para ver nome, endereço, telefone, CPF, de quem é
o aposentado por tempo de contribuição. São categorias muito marcadas. Bancários, professores, profissionais liberais, metalúrgicos. Alguma coincidência na representação sindical contra o resto, que é a grande massa, são aqueles trabalhadores analfabetos espalhados por todas as... Está em biscate, o cara contribui um pouco, não contribui, fica 2 anos sem contribuir e volta para contribuir. Ou seja, quem é pobre no Brasil se aposenta com 66 anos de homem e 62 de mulher. E quem é classe média se aposenta com 55 e 52. E hoje, eu fico espasmo quando ele fala, o trabalhador já se aposenta com 66 anos. Se a gente fixar 65 para homem e 62 para mulher, para pobre não faz nenhuma diferença. Faz para nós, classe média. Para nós faz diferença. E aí a gente faz um barulho danado, um absurdo, atentado ao trabalhador. Conversa mole. 2/3 das aposentadorias é aposentadoria por idade, que são os pobres. Esses já estão se aposentando com 66 homens, se homem, e 62 se mulher. Ou seja, 65 e 62 é neutro para a grande maioria. Não tem nenhum efeito para eles. É zero. Tem efeito para nós. E aí a gente faz o estardalhaço do cão. Não podemos atentado ao trabalhador, enfim, tudo bem. Um dia estava debatendo na televisão até, um presidente de sindicato aí, cara da CUT, acho que é Arthur o nome dele, eu não lembro. Eu falei, meu amigão, acho que nós estamos no lugar errado, quem está defendendo o pobre aqui sou eu, não é você. Desculpe. Não, ele ficou meio assim, mas foi na televisão, depois ele falou, porra, sacanagem. Eu falei, mas tem alguma coisa errada aí. Mas tudo bem, senhora, vamos em frente. Ou seja, o fato é que alguma coisa está fora da ordem. Então, os dados mostram, por exemplo, para a pensão, viu, nobre deputado, aqui, ó, eu vou mostrar só alguns poucos países no que diz respeito à pensão. Vamos lá. Na Espanha, para ter pensão, 15 anos mínimo de contribuição. Na Suíça, 1 ano. Na Suécia, 5 anos. Na Finlândia, 5 anos. O valor, olha lá, 52% do benefício se tiver criança. Se não tiver criança, 72% se tiver criança. Na Suíça, valor máximo com criança é 80%. Na Suécia, 55% sem criança e filhos até 18 anos. Quando é que acaba? Se casar de novo ou se aposentar, escolhe um dos benefícios e acabou, não acumula. E na Finlândia, acaba também se aposentar. E na Espanha, também acaba se aposentar. Estou falando pegando os nórdicos, espanhol, que é sangue latino, enfim, a Suíça, com aposentadoria ou outro casamento se extingue. Bom, vou pegar a Argentina, nossos irmãos, que hoje jogamos, né, Brasil e Argentina. Muito bem, lá é vitalício. Só que a acumulação é parcial, reduz o valor do benefício. No Canadá, acaba com a aposentadoria e outro casamento e não permite acumulação. 37,5% do valor, se não tiver filho, 60% se tiver filho menor. Bom, México, aqui, ó, 50% do valor do benefício se não tiver criança. 20% do benefício a mais para cada filho até 100. Acumulação, 6 meses. 5 anos mínimo de contribuição. Bom, e assim vai. Estados Unidos, 15 anos de contribuição. A viúva ou divorciado com casamento de pelo menos 10 anos. Cessa com novo casamento. Tem uma acumulação? Tem, parcial. O máximo do benefício chega a 40% do segundo benefício. Bom, e nós somos ricos, somos especiais. A gente, mínimo de contribuição, 18 meses. E só aconteceu isso com a proposta de Joaquim Levy. Antes disso não era. Tá? Bom, agora estabeleceu. A viúva tem que ter pelo menos 2 anos de casamento, união estável. Muito bem, o que é legal, com filho ou sem filho, é 100% do valor do benefício. O benefício de pensão, senhores... O governo mandou e nós nos acovardamos. É possível que seja. Muito bem, ele fez. Foi o Joaquim Levy, é verdade. É bem verdade que o outro ministro que depois ocupou o lugar do Joaquim Levy... O parlamento e o palácio recuou. Mas isso é importante, tem certas coisas que tem que ser dita, né? Mas o ministro que depois ocupou o lugar do Joaquim Levy trabalhou um pouco contra... mas depois, quando o ministro começou a dizer que tínhamos que fazer a reforma da Previdência. Eu acho curioso, porque 2 anos antes, basta pesquisar na internet, ele dá uma declaração dizendo que quem propõe a reforma da Previdência quer jogar velhinho no precipício. Ele mudou rápido de opinião. Eu gosto assim, de gente que assim, a opinião, a convicção é pautada e fundada na cadeira que ele senta. Não é o meu caso. Eu gosto de dizer, e o Rolim está aí, eu estou há 20 anos pregando no deserto.
falando, olha, nós temos um problema grave na Previdência, vai estourar, vai estourar. Estamos pertinho de estourar. Muito bem, senhores. Então, eu fiz umas contas, já que eu mexo com isso, eu gosto de fazer conta. O que nós vamos ter em poucos anos é passar a despesa previdenciária para algo entre 18% e 21% do PIB, só com o INSS. Se pensar que ainda vamos expandir o gasto de funcionário público, podemos chegar a 25% do PIB, em uma situação pessimista, é verdade, mas algo em torno de 22%, 23% vai chegar. Gastando com Previdência, 22% do PIB. Imagina aquele jovem dos anos 2040, acordando de manhã, e a jornada de trabalho dele vai ser assim, 20% do seu tempo de trabalho é para pagar a aposentadoria. Ele vai gastar uns 8% com saúde, já vai para 30%. Vai gastar uns 6% com educação, 36%. Vou pegar só esses 3 itens, tá? Mas tem o resto, tem que pagar as outras, a justiça, a segurança, né? As Forças Armadas, tem que pagar os planejamentos, o judiciário, tem que pagar tudo. Vai facinho para uns 50%. Mas aí ele tem que pagar os fatores de produção. Ele tem que pagar o lucro do empresário. Ele vai chegar no final do dia desanimado e falar, eu trabalhei para ganhar peanuts. O que vai fazer esse jovem? Vai fazer o que fizeram os jovens da Suécia, quando a Suécia estava com um problema grave de previdência. Com a facilidade lá, eles migraram para a comunidade europeia. Jovens talentosos falaram, bom, eu vou trabalhar a vida inteira e não vou acumular nada, vou embora daqui. Ou seja, nós estamos dando um caminho bom para os nossos futuros jovens. É o Galeão, ou aqui o aeroporto de Brasília, ou Cumbica. E eu gosto de dizer, quem vai migrar são os mais qualificados. Então, vamos fazer como fazia o presidente Lula, aliás, de forma muito simpática, vamos trazer para o campo de futebol. Você tem a seleção brasileira, né? Você tira o Pelé da seleção, a média piora ou melhora? Você tem a outra seleção com o Romário, você tira o Romário, piora ou melhora? O fato é, senhores, se a gente mandar embora os melhores, a média da produtividade no Brasil vai cair. É simples assim. Então, bem, senhores, eu fiz umas contas aqui do que vai acontecer a respeito, aliás, você tinha falado da PEC. Então, como é que é a estrutura da PEC hoje, quer dizer, a despesa no setor público, no governo federal, diante da PEC 241? Bom, o INSS, o volume em bilhões projetado para 2015, está aqui realizado em 2015, a porcentagem da receita líquida, a porcentagem do PIB. Eu vou manter constante pessoal como proporção, educação, sem pessoal, saúde, sem pessoal, dando um subtotal, e os demais, exceto os juros, 24%. Bom, então, PEC em vigor. Eu vou manter constantes as proporções que saúde, porque estão indexadas, então, está lá, é cravado constitucionalmente. Então, vamos ver no tempo o que acontece. Isso aqui é 2020, depois, 2025, nós já estaremos comendo 97,6% da receita líquida, restando para todo o resto das atividades do setor público, mais investimento do setor público, 2,4% do PIB. Pois muito bem, senhores, e praticamente no penúltimo ano de vigência da PEC, em 2035, vai ser uma maravilha, se nada for feito. A gente vai ter o orçamento e tem que se endividar em 21% de dívida produzida como proporção da receita corrente líquida. Ou seja, a gente vai ter não apenas não dinheiro para não pagar juros e outras despesas, como vou ter que endividar mais 4% do PIB. Ou seja, a PEC sozinha não fica em pé. A PEC do teto furado. Ela não fica em pé. Ela tem efeitos, enfim, positivos, mas ela sozinha não fica em pé. É necessário atacar outras frentes de pressão da despesa do governo federal. Bom, portanto, chegando a hora de reforma. Tem que reformar o sistema, né? Ainda é possível fazer uma reforma que tenha uma transição, ainda que curta. Mas, em pouco tempo, a gente não vai ter mais tempo de fazer reforma. E aí vai ser o seguinte, a Grécia chegou. De certa forma, ela já está encostando na gente.
Daqui a pouquinho, a Grécia vai desembarcar aqui. E nós vamos virar uma enorme Grécia. A solução vai ser o quê? Cortar benefício. Não tem jeito. Uma reforma radical com corte no valor do benefício. E gosto de salientar, quem fez isso na Grécia foi um governo eleito de esquerda. Mas ele olhou e falou o seguinte: se eu não fizer, acabou o país. Aí não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, tem o político responsável que olha e fala assim: eu vou deixar o país